Bom dia a todos os amigos da cidade, esse é o programa Amigos da Cidade. E é por isso que nós queremos aproximá-lo, né? A trazê-lo até nós, para que você seja esse amigo da cidade, entenda o que é um projeto pessoal, para que você realmente venha participar da sua cidade como cidadão, como pai, como homem, como mulher, como cidadã, como pessoa, entendendo, conhecendo e aquilo que não entendemos e que não conhecemos, que nós possamos buscar, entender e conhecer. Isso não importa o bairro, não importa quem você é, o seu endereço, a forma como você vive. Todos nós podemos ser amigos da cidade. Quando nos tornamos amigos da cidade, nos tornamos amigos uns dos outros. Por quê? Porque passamos a cuidar um pouquinho da nossa rua, do nosso bairro, da saúde, daqueles que estão perto de nós e de nós mesmos. Portanto, vamos tornar esse projeto vivo dentro do nosso coração. E todos podemos ser, então, esse amigo da cidade. Hoje eu escolhi uma palavra sobre alegria. Eu tinha determinado no meu coração que essa semana nós só queremos falar sobre coisas boas e bonitas e vamos nos alegrar. O texto de Filipenses capítulo 3, quando Paulo escreve aos filipenses dizendo para eles: eu estou lhes falando, estou lhes lembrando, né? Alegrem-se, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, que essa seja a alegria de cada um de vocês. A carta aos Filipenses, ela trata muito sobre a alegria, satisfação, é uma carta bastante alegre e eu até diria que você pode ler essa carta, aprender com o apóstolo Paulo aquilo que ele passou aos filipenses, algumas diretrizes, algumas regras, algumas coordenadas e que faz muito bem para cada um de nós. Então eu quero despertá-lo nesse dia, nessa manhã, a ser alegre, a ser feliz, a deixar o seu dia feliz e alegre, a tomar decisões certas que te levam à alegria, a realmente cumprir com as regras que também trazem satisfação ao nosso coração. Quando nós podemos olhar, andamos no trânsito, andamos da maneira certa, estamos andando de forma correta, isso nos traz alegria, nos traz satisfação. Estamos dentro dos princípios da lei, isso nos traz alegria. Somos bons vizinhos, isso nos traz alegria. Somos bons cidadãos, isso nos traz alegria. As mensagens, na verdade, que assistimos e ouvimos, às vezes tentam nos roubar essa alegria. Até nos coloca numa situação indignados com coisas que assistimos e que vemos. Sei que a Bíblia também diz que os dias são maus. Por isso hoje eu quero muito despertar você pai, você mãe, você pessoa, onde você estiver, seja como filho, seja como vizinho, colega de trabalho, você mesmo, a estar alegre. Que a alegria do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema, fique conosco porque nós vamos ter uma manhã bem alegre. Olá, nós estamos de volta e, como eu disse, hoje nós vamos falar de coisas boas, alegria. Ontem também falamos sobre alegria, né? Exercício, o dia D, né? Então vamos hoje também conhecer aqui, eu quero trazer até vocês, muitos conhecem com certeza, mas se você não conhece, hoje você vai conhecer um dos pilotos que nós temos na nossa cidade. Na nossa cidade nós temos pilotos e são pessoas que estão aqui, que trabalham aqui, vivem aqui, moram aqui, têm suas famílias aqui e é interessante porque é uma coisa que quase nós não ouvimos, né, o Helder? Eu tenho aqui comigo o Helder, ele é o nosso piloto, nosso entrevistado nessa manhã. Bom dia, Helder. Bom dia, pastora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar. Prazer é meu. Quando a gente fala em piloto, talvez nós pensamos assim, em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, grandes capitais, e deixamos de pensar que a nossa cidade também comporta essa profissão, né? Você há quanto tempo está em Campo Mourão? Eu estou em Campo Mourão fazem 16 anos. Como piloto, vim para trabalhar aqui. E você começou a sua carreira de piloto como? Eu comecei com 23 anos de idade, há 26 anos atrás, né, como uma pessoa totalmente apaixonada por aviação e comecei no norte do país, né. Tirei minhas carteiras no interior de São Paulo, Mato Grosso e ao longo
do tempo de trabalho, eu acabei chegando em Campo Mourão, e onde pretendo ficar até os fins dos tempos. Você está há quanto tempo em Campo Mourão? São 16 anos. 16 anos. Hoje você constituiu sua família, né? Sua esposa está aqui, a família da esposa, que torna-se a sua família também. E mais do que isso, essa oportunidade de estar atuando em Campo Mourão, né? Com a aviação. O que a aviação de Campo Mourão traz para nós? O que nós, lá no público em casa, podemos pensar? O que é a aviação de Campo Mourão? A aviação, não só em Campo Mourão, como em qualquer cidade, ela é fundamental. Apesar do pessoal não ter noção, o pessoal que é leigo, dos benefícios da aviação. Por exemplo, em Campo Mourão nós temos a nossa pista. Se alguém precisar de um atendimento médico de urgência, você vai ter que ter uma pista de pouso. Consequentemente, precisa da aviação. Nós temos aqui na região as empresas de pulverização, que gera bastante emprego, são bastante pilotos que trabalham com pulverização aérea, né? Então, o público, em geral, não tem a menor noção. Nós temos a escola que forma pilotos aqui, o Aeroclube e uma escola particular. Então, isso aí, você pode medir o nível de desenvolvimento de uma cidade através da sua aviação. Se a aviação começa a ficar fraca, consequentemente, a cidade vai ser uma cidade que não vai ter um bom desenvolvimento. Você precisa de aviação, né? Em todos os segmentos. Uma hora ou outra, você vai precisar da aviação. Nós temos oficina de aviação aqui, que emprega bastante gente. Nós temos as empresas agrícolas que operam aqui. Nós temos o próprio pessoal que trabalha no aeroporto, os próprios proprietários, agropecuaristas, industriais, que têm seus aviões, que precisam para trabalhar. Não é hobby. Muita gente acha que aviação é hobby. Não é hobby. Uma necessidade. É uma necessidade. E essa necessidade pode parecer tão distante de nós como população, mas não é. É uma necessidade que está bem próxima. Tem-se uma ideia que a aviação é caro, é para rico, e não é bem necessariamente isso. O empresário, se ele não tiver, o empresário que precisa se deslocar rapidamente, se ele não tiver um avião, uma disponibilidade, ou uma linha aérea, ou um aeroporto próximo, ele vai ter dificuldades, porque para ele o tempo é valioso. Então, ajuda muito. Eu me lembro, Helder, que alguns anos atrás, quando nós chegamos em Campo Mourão, há 25 anos atrás, a aviação era mais comentada na cidade. Parece-me que havia até assim o translado, né, esse translado de que a população pudesse usar para ir até a capital, enfim, era mais vista a aviação. Houve um auge maior dentro da aviação em Campo Mourão. Hoje ela está nessa questão questão agrícola, questão de particulares, né, de algumas pessoas a nível particular. Então, por isso, talvez se distanciou da população. Seria assim? Pode ser. O bem da verdade é que a aviação comercial, que é de passageiros, que teria uma linha aérea, que geralmente as pessoas veem mais, né, numa cidade pequena igual Campo Mourão, pequena que eu digo, para comportar uma linha aérea, fica difícil para a companhia manter uma linha aqui, porque é caro. Está muito alto. O custo operacional de uma linha aérea é caro. Então, provavelmente é difícil. A cidade tem que ter uma cidade de um porto de Maringá para cima para comportar uma linha aérea. Então, as empresas, consequentemente, não vão vir, né? E eu acho que devido a esse fato, as pessoas pararam um pouco de ver tantos aviões maiores. Aí eles veem os aviões menores, os agrícolas, os aviões particulares, e acham que é hobby, mas não é bem assim, né? É de importância para a cidade, quer dizer, a cidade pode dizer que o nosso porte como cidade, através daquilo que temos de aviação, ela se torna uma cidade importante. Exatamente, exatamente. Quando você priva uma cidade ou qualquer lugar de aviação, você está limitando o seu desenvolvimento, com certeza. Isso aí já é provado, já é fato, e fica difícil sem aviação. Nós também ouvimos algumas pessoas que comentam e falam sobre o nosso aeroporto, a nossa pista, vamos chamar de nossa pista, certo, né? Certo. A nossa pista, que talvez ela não traga todas as condições para chegar a aeronave de porte diferente e que talvez teria que ser em outro lugar. Alguns comentários. Como somos leigos, qual que é o teu comentário? Qual que é o seu pensamento sobre isso? A questão da política, do local do aeroporto, eu prefiro não tocar no assunto. Mas, falando em termos físicos de pista, nós temos uma pista excelente. No meu ponto de vista como piloto,
aonde está excelente. Por quê? Você está perto do centro, né? Você tem acesso fácil, a pista é muito boa. Se você pegar uma pista de Santos Dumont, ela é pouquíssima coisa maior que a nossa pista, né? A questão o pessoal comentou, balizamento, funcionar, não funcionar, isso são detalhes. Isso aí cabe à administração, seja ela pública ou particular, manter, se tiver interesse em manter. Mas tem que ter. E a nossa pista é muito boa. Do meu ponto de vista, não seria necessário mudá-la de lugar. Porém, a gente sabe que existem as políticas de desenvolvimento da cidade e tal, que talvez não seja viável. Mas isso aí é outro assunto, né? Sim, mas estamos falando com você como piloto que tem colocado ali a aeronave, tem usado a pista e que você diz que ela comporta e é boa. Isso para nós é muito interessante. Aconteceu alguns fatos passados de um descaso, um abandono da nossa pista. É claro que a autoridade competente, nesse caso, vai interditar, porque eles prezam muito segurança. Muita gente fala, mas o aeroporto está dentro da cidade, é perigoso, vai cair avião na cabeça da gente. Se você olhar o Brasil inteiro, as pistas são no centro. Curitiba, o Bacaxiri é no centro da cidade. O Afonso Pena é no centro da cidade. Você vai em Minas, você vai em São Paulo, a maioria das cidades do interior de São Paulo, as pistas são dentro. Bauru é no centro da cidade, Londrina é no centro da cidade. Verdade, então, por que somente a nossa pista é perigosa? Na verdade, as pistas foram organizadas ali e a cidade foi construída em volta. Exatamente. Aí, foi se formando em volta. Aí tem que tirar o aeroporto, né? Então, não é bem assim. E a aviação ela é muito segura. Tanto é que é muito mais seguro você andar de avião que andar de carro, em qualquer circunstância. Seja viagem. Então, é uma desculpa que se usa. O aeroporto está perigoso, está no centro da cidade. Essa desculpa, para mim, como piloto, não tem fundamento. Na realidade, você não pousa somente aqui na pista em Campo Mourão. Você usa quantas pistas aí no Brasil, né? Sim, bastante. E isso te dá esse potencial, tanto você como outros pilotos, de conhecerem bem outros lugares para fazer essa comparação. Às vezes nós colocamos assim o nosso olhar muito focado aqui, né? Exato. E deixamos de ver outros lugares. Exato, é verdade. Mas a maioria dos lugares que você vai, a pista é dentro da cidade. E tem a mesma qualidade que a nossa? Tem pistas bem melhores que a nossa, bem mais infraestrutura melhor. Mas eu acredito que para a nossa cidade, se a gente conservar essa pista, onde está, está excelente, atende às exigências. Se você precisar de uma UTI aérea, ter que levar alguma criança, alguma pessoa, algum idoso, que precisa de um atendimento médico de urgência em Curitiba, São Paulo, você tem a pista. Está aí. As pessoas só dão valor quando precisam. Sim. As pessoas leigas acham, igual eu disse, que é meramente para atender o ego de alguns, e não é. Aqui existem as empresas agrícolas, como foi dito, a oficina, as aviações em geral, a aviação executiva. E, as festas, quando vem, a maioria do pessoal que vem procura aeroporto. Com certeza. Me diga uma coisa, não sei se você conhece ou sabe me dizer, mas você falou sobre as UTIs aéreas, né? Sim. A UTI aérea, ela é muito usada em Campo Mourão? Nós recebemos, assim, aeronaves nesse Sim, recebemos. Algumas vezes. Não vou dizer assim muitas vezes, porque nós estamos perto de centros como Maringá, Londrina, mas algumas vezes vêm aviões de fora buscar pacientes aqui. Eu acho que o mais importante é quando nós, ouvindo você, isso dá uma segurança muito grande de pensar, se houver necessidade, nós temos uma pista qualificada para receber. Desde que se mantenha ela operável. Por exemplo, balizamento. No caso, quem opera, quem é responsável pela pista, no nosso caso, é a prefeitura. Se ela manter a pista nas condições, com certeza, se você precisar, porque uma empresa aérea que tem uma UTI aérea é muito cara, ela tem que manter médico e enfermeiro, e um monte de equipamento dentro da aeronave especializada para aquele serviço, para fazer aquilo. Então, se ela vai operar numa pista que não é registrada ou homologada, ela não vai. Não vai, porque tem questão de seguro, tem questão criminal, tem um monte de lei aí que impeça. Então, para isso, você tem que ter uma pista que esteja operando, que esteja em condições. Não adianta nada você ter a pista aqui e o balizamento está inoperante. Quer dizer, só vai operar durante o dia. Não adianta você ter uma pista
e ela está interditada por segurança, ou seja, buraco na cerca, construções feitas fora de padrão nas cabeceiras. Se você construir, você vai inutilizar a pista. O órgão que fiscaliza, ele não quer saber. Ele vai lá, ó, está fora do padrão, está interditado. Funciona mais ou menos assim. Dele, né? É o trabalho dele. Aí prejudica uma cidade inteira, se você não manter. Então, funciona mais ou menos assim. Vamos falar sobre esse profissional da aviação. Existe uma caminhada. Talvez nós temos assim pessoas que estão nos ouvindo e que têm seus filhos e netos, e sonhos, né, para filhos e netos. Eu me lembro que a minha mãe, quando nós éramos crianças, a minha mãe dizia para o meu irmão, olha, o seu avô foi carroceiro, o seu pai é motorista de ônibus e você pode ser aviador. Você será um piloto. Né? Então eu lembro que era uma frase assim constante que ela dizia para o meu irmão. Ele não se tornou, ele se tornou um caminhoneiro, né? O sonho dele, a realização dele. Mas talvez as pessoas também tenham sonhos para os seus filhos ou ouçam os seus filhos dizendo o que desejam ser. Qual que é o caminho para essa criança ou esse jovem? E não só jovem no sentido masculino, como também existe hoje muitas mulheres ingressando na aviação. Ah, bacana você falar sobre isso. Existe, nós temos já várias pilotos comandantes, né, mulheres em companhias aéreas inclusive. Mas a princípio dessa profissão, uma das coisas que você falou que é fundamental é a pessoa gostar, como toda profissão. Porque é uma profissão bonita, é uma profissão maravilhosa. Dificilmente você vai ver alguém que fale, eu não gosto de aviação. Você pode ouvir alguém, eu tenho medo de avião, ou eu tenho medo de aviação. Mas que não gosta, você vê as crianças que vão no aeroporto, ficam deslumbradas vendo os aviões pousarem, decolagem. Então, é fantástico. Mas o ponto fundamental é a pessoa querer e gostar. Agora, não é fácil. Eu minto se eu dizer que é muito fácil. Não, não é. Porque na vida a gente vai vivendo e pegando experiência. Na aviação é mais ou menos o contrário. Quanto mais experiência você tem, mais você vive. Né? Então mas o caminho para se tornar um piloto, a pessoa tem que procurar uma escola. Nós temos aqui duas escolas, o Aeroclube, fazer um merchanzinho. O Aeroclube e a escola particular do Makoski, que são as escolas que te dão a formação básica. A pessoa procura a escola, faz o curso teórico, após o teórico ele faz o exame de saúde, sendo aprovado no teórico e no exame de saúde, começam-se as aulas práticas. E daí você tira a primeira etapa, que é o piloto privado de avião. E daí as pessoas geralmente, alguns têm para seu próprio avião, param por ali, outros querem seguir carreira, já passam para a segunda etapa, que é piloto comercial. Você refaz o teórico para piloto comercial, que é um curso mais avançado. Você tem algumas necessidades de horas, a ANAC exige, você tem que ter, se não me engano, 200 horas de voo, eu não sei te dizer bem hoje, mas é isso. E você vai tirar as restrições de voo noturno, as restrições de voo por instrumento, você vai tirar a restrição de voar avião com mais de um motor, você vai se tornar um piloto comercial. O piloto comercial é aquele que, igual a mim, pode trabalhar remunerado. Você sendo piloto privado, você não pode trabalhar remunerado. Então, para você, quem tem o desejo de entrar numa companhia aérea, ele tem que seguir esse caminho, tirar o piloto comercial, entrar na companhia, fazer o teste da companhia, entrar lá, vai se tornar um piloto de linha aérea, mas para isso ele tem que ser piloto comercial. Você pode se tornar um piloto agrícola, que é o de pulverização, que nós temos bastante aqui. Você tem que ser comercial, porque vai ser profissão, você vai viver daquilo. Então não pode ser piloto privado. Então você tem que procurar essas escolas. A escola tem que ter o curso homologado pela ANAC. Você tem que fazer, após ter a carteira de piloto comercial, você vai ter que fazer o curso de piloto agrícola, que é um curso que não é tanto de pilotagem, é mais sobre aplicação, pulverização, veneno, cálculo de área, essas coisas. Então cada ramo, cada segmento tem a sua. Então o aluno tem que definir, eu quero ser um piloto para ter meu próprio avião aqui, para ser como hobby, ou eu quero ser um piloto de linha aérea. Então ele tem que trilhar esses caminhos. Mas o passo fundamental é ele procurar uma escola homologada, na sua cidade ou aqui em Camporão, se for o caso, fazer a inscrição, fazer o curso teórico, fazer o curso prático, passar no exame de saúde. Ele vai ter a primeira carteira, que é de piloto privado. Aí depois ele define
o que ele vai ser. Ele vai fazer a história dele. Ele vai fazer a história dele. Não precisa me dar valores, talvez você nem saiba, né? Mas o custo é muito alto para um curso como esse, do seu ponto de vista? Exatamente, eu não sei te dar os valores, mas a primeira carteira não é tão alto. O investimento não é barato, mas também não é exagerado. Senão ninguém faria. Não é impossível. Não. Se a pessoa tiver força de vontade. Eu comecei na aviação há 26 anos, numa época que estava uma crise muito grande, a inflação, aquela inflação de 80% a 90% ao mês. Tinham poucas companhias aéreas, tinham poucos táxis aéreos. Eu consegui. Eu venho de família humilde, família pobre. E eu consegui. Então, hoje, tem bastante companhia aérea, tem bastante companhia aérea regional, tem bastante táxi aéreo, tem bastante avião entrando no Brasil particular. Então, melhorou muito a aviação. Então, não está difícil. Mas a pessoa tem que ter força de vontade e, principalmente, tem que gostar. Esse campo de trabalho, né, ficou assim bem vasto. Houve umas reportagens a nível nacional dizendo que era uma excelente profissão, como se fosse a melhor profissão do mundo. Isso aí fez com que houvesse uma corrida nas escolas, de muito aluno, E não é bem assim também. Há um saturamento. Sim. Né? Há um saturamento, porque nós, apesar de sermos a segunda frota do mundo em aviões, perdendo apenas para os Estados Unidos, para você ter uma ideia, nós temos hoje em torno de 15 mil aeronaves no país. Os Estados Unidos tem 150 mil a 160 mil aeronaves, e nós somos o segundo. Então, como é que você vai fazer um curso, iniciar praticamente sem experiência, se você, como proprietário de avião, você vai pôr a sua esposa, os seus filhos, você dentro do avião e pegar um piloto com 40, 50 horas de voo? Dificilmente. Você quer um piloto experiente. Confiança, né? E como que esse piloto, então, pega a experiência? Tem que voar. Tem que voar. Ele tem que se sujeitar a ser copiloto, ele tem que se sujeitar a voar com um fazendeiro, ele tem que se sujeitar a voar com um empresário, ser copiloto de um empresário, até ele pegar o mínimo de experiência para começar a voar sozinho. É difícil, não é fácil, mas é totalmente plausível. Com certeza. Meu tempo assim está quase acabando, mas deixa eu perguntar para você, Welder. Esse assunto é um assunto que a gente vai indo, né? Nós poderíamos ficar 2 dias falando sobre aviação aqui. É bom, é muito gostoso conversar com ele, nós gostamos. Me diga, quando você está voando, quando você está nos ares, você tem assim, ainda tem, né, essa coisa de admirar uma nuvem diferente, um pôr do sol, porque você está habituado a ver coisas, né, que nós não vemos com facilidade. Nesse ponto é fascinante. Cada voo, por incrível que pareça, sempre você vai ver alguma coisa de bonito, uma coisa de boa. Por mais que você esteja atento, ligado ao voo, porque o passageiro tem a chance de curtir o voo, olhar para fora bastante. A gente, como piloto, nós temos muita tarefa. Parece que não, mas nós ficamos muito ocupados com conta, com controle de tráfego aéreo, com rádio, com isso, com meteorologia, com a pilotagem do avião em si. Mas tem alguns momentos que é maravilhoso. O pôr do sol, você por cima de uma camada de nuvens, é uma sensação maravilhosa. Dá para tirar umas fotos assim, de vez em quando? Dá, eu até... Você coloca o avião no piloto automático, né? Ele trabalha bastante para a gente, graças a Deus temos o automático. Né? Na verdade, você pilota um pouco na saída, um pouco na chegada, e depois você fica gerenciando. Então, sempre tem ali algum tempinho que você dá aquela folga. E aí você pode pegar um celular, ou uma máquina fotográfica, ou uma filmadora, pode filmar, pode... Eu ia fazer algumas perguntas para você de algumas preocupações que você já teve no ar, alguns medos, mas hoje não vai dar, mas você vai voltar para falar algumas coisas sobre isso, né? Sim, claro. Essa experiência de voar, ela é apaixonante. É apaixonante. Essencial para ser um piloto, tem que gostar. E com certeza a pessoa gostando, ela consegue. Ela consegue. Consegue. Você é muito feliz no que faz? Muito feliz, graças a Deus. Apesar de já ter uma outra profissão, sim, né, porque a gente não sabe até quando o exame de saúde vai nos permitir voar, né, mas a aviação, pelo resto da minha vida, vai estar no sangue. Mesmo quando eu me aposentar, não vou abandonar a aviação. De uma forma ou de outra, geralmente as pessoas que estão na aviação continuam ligadas à aviação. Você sabe que quando os caminhoneiros saem das suas casas, né, para o seu roteiro, existe sempre uma preocupação entre eles de cuidado, né? Porque quando eles voltam, eles se alegram de terem voltado, porque o risco das estradas é muito grande. É muito grande. Eu diria que vocês também, quando saem, pegam a aeronave para
fazer o seu voo, o seu trabalho, também vão ter a sua preocupação. Sim, há todo um planejamento a ser feito antes. Não é só chegar no avião e montar. Sim. Geralmente, um piloto, quando você tem um voo programado, pelo menos 3 ou 4 horas antes, você já tem que dormir bem antes, tem que descansar bem. No dia, 3 ou 4 horas antes, você já está vendo meteorologia, você está vendo o lugar que você vai, se tem alguma coisa acontecendo, através de NOTAM, que são as informações que cada aeroporto coloca no sistema. Se você não conseguir chegar lá, para onde você vai, aquele lugar que você talvez tenha que ir, como é que está, né? Você começa a ver todas as opções, né? Então, quando você vai para o voo, você já está bem na frente do voo. Com certeza. Tem que ser assim, senão a pessoa corre um risco grande de ter alguma situação difícil. Welder, muito obrigada pela sua presença e por essa participação no nosso programa. Disponha, pastor, estou à disposição. Você vai voltar. Obrigado.